Se os reclusos perdem direitos, o direito que se perde é direitos políticos e o direito de ir e vir, o direito à livre circulação, porque está num lugar E quanto ao direito à recluso. saúde, o direito de acesso à saúde? Eu estava a enumerar só os direitos que ele perde. Pronto, já que antecipou-se, o direito à saúde não se perde em nenhuma circunstância. É um direito inerente ao direito à vida. Quando se garante assistência médica e medicamentosa, está-se a garantir que o indivíduo não possa morrer, ou então evita-se que ele possa morrer por falta de assistência médica. Em nenhum momento os reclusos perdem este direito, como qualquer cidadão, independentemente do crime que tenha cometido, por mais violento, hediondo, repugnável e reprovável que tenha sido a ação praticada, que o levou à situação de reclusão, porque está em conflito com a lei, não perde o direito à assistência médica e medicamentosa. É um direito que, para lá da consagração constitucional, é um direito inerente à própria natureza humana. E a se confirmar que está a ser negado esse direito, os serviços prisionais estarão a incorrer em algum crime? Tem que se responsabilizar os serviços prisionais, em princípio. Eles têm que ser responsabilizados. Se ficar provado que a assistência médica, a NET, está a ser recusada, então os sujeitos responsáveis por essa violação dos direitos da NET devem ser responsabilizados. Mas também saber se o Ministério da Saúde colocou à disposição dos serviços prisionais os fármacos necessários que é para assistir a população prisional que tem medicamentos controlados pelo Ministério da Saúde e, nos casos em que não tem, provavelmente as famílias possam então acudir à situação. No caso específico dela, são fármacos controlados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde quem deve distribuir. Agora, você sabe se o Ministério da Saúde alocou esses fármacos aos serviços prisionais. Se os serviços prisionais solicitaram esses medicamentos ao Ministério da Saúde, tendo em conta a situação da população que ela está a controlar em regime de reclusão, é uma questão que nós temos que aferir para ver efetivamente de quem é a responsabilidade, porque alguma responsabilidade terá que ser imputada a alguém. Num país em que... Doutor Jaime, só um ponto. Sim. Aqui não é só muitas vezes a ausência da prestação de assistência médica, mas também a insuficiência. E uma delas que pode resultar muitas vezes na doença dos reclusos tem a ver com a própria alimentação. Também devíamos pensar nisso, porque o conteúdo da alimentação também, muitas vezes, para alguns deles, é prejudicial à sua saúde. Ok, explica. Tem acontecido isso. Não só a ausência, mas muitas vezes a insuficiência. Ok. Também não tem condições, imagina então a penitenciária. Explica, obrigado por esse acréscimo. Agora, Dr. Jaime, o que é que andou a pensar? Olha, eu andei a pensar nas últimas enxurradas, nas últimas chuvas que abateram sobre Luanda. Nós vivemos essa situação há muitos anos e todos os anos, em épocas de chuva, assiste-se exatamente às mesmas situações. Os mesmos choros, os mesmos lamentos, ruas inundadas, famílias desalojadas, pessoas que perdem os seus bens, incluindo residências, perdas de vidas humanas, transtornos na vida das pessoas. Vive-se esta situação todos os anos. Era expectável que no tempo seco fossem feitas as obras necessárias para que se pudesse então mitigar, no mínimo aliviar o impacto das chuvas que se abatem sobre Luanda. Chuvas são um fenômeno natural, mas previsível. Hoje pode-se saber o volume de água aproximadamente que vai cair até o fim da estação chuvosa. Então eu penso que a capacidade de planificar, prevenir que estas situações possam acontecer, deve ser exigida, que é para evitar que todos os anos se lamentem perdas humanas, se lamentem constrangimentos, a vida das pessoas.
E eu penso que alguém tem que começar a pensar seriamente na possibilidade de que isto não possa voltar a acontecer. Tem de haver aqui algum empenhamento da parte do Estado angolano no sentido de aliviar o sofrimento das pessoas. E para o caso particular de Luanda, há muita gente, há vários anos, a viver em zonas de risco e quase todos os anos ouvimos promessas de retirada dessas populações nessas zonas, mas quase tudo, aliás, quase nada é feito. Olha, eu acompanhei hoje a reportagem que fez na Boa Vista. Imagino o que é que deve ter constatado pessoalmente. Já se devia ter retirado aquelas pessoas daquele lugar. Aquela é uma zona que não tem condições mínimas para a habitabilidade. Não, é a negação da condição humana. O indivíduo vive, mas lhe é negada a dignidade inerente ao facto dele ser humano. Quer dizer, só um sujeito rejeitado, ostracizado pela sociedade, só um sujeito que foi negado pelo Estado, vive naquelas condições. Os Estados devem estabelecer níveis mínimos de indigência, dizer, deste nível para baixo, nenhum angolano tem de viver nessas condições. E ver os nossos concidadãos a viverem naquelas condições, ainda que fossem cidadãos estrangeiros, nós tínhamos a obrigação de nos solidarizarmos com eles, filhos dessa terra, que têm todos os direitos que nós temos, vivendo naquelas condições. Eu penso que nós temos que nos questionar quanto da nossa humanidade nós não perdemos ao ponto do sofrimento daquela gente não nos causar alguma confusão, alguma inquietação.